Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Tafarel. Hoje estarei dando aula para vocês de sociologia. Voltaremos com nossas aulas de sociologia. Uma coisa que estava sentindo bastante falta de dar aula de sociologia. E, felizmente, hoje nós iremos falar. Durante essa aula, farei uma breve análise sobre o pensamento durkheimiano, o pensamento de Emile Durkheim, um dos pilares da sociologia. Durkheim, ele faz várias análises. A gente chegou a estudar algumas coisas dele dentro de sala, porém a gente não concluiu. Então eu estarei revisando esses pensamentos do Durkheim e mostrando a vocês algum tipo de novidade dentro da ideia do pensamento durkheimiano. Tá legal? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Beleza? O Durkheim, ele viveu entre os anos de 1857 e 1917. Então, ele vai ter como principal objeto de estudo dele a sociedade, o fato social. E aí, ele cria alguns métodos para o estudo sociológico. Então, as regras do método sociológico. Então, o objeto é o fato social e o método é a explicação. Seria uma explicação de como se estudar a sociologia para ser um fato social, para ser considerado uma análise sociológica. O Durkheim faz vários estudos sobre isso, escreve algumas obras que vão dissertar sobre esse assunto. Então, o fato social, ele é tudo aquilo que acontece na sociedade de forma repetitiva e que marca o comportamento social. Isso é um fato social. Professor, o que é um fato social? Dá um exemplo de um fato social. Um homicídio. Ele é um fato social. Por quê? Porque ele acontece em toda a sociedade. Um aborto. Ele é um fato social. Por quê? Porque ele acontece em sociedade. Beleza? Então, ele é uma coisa repetitiva e ele está impregnado no comportamento social. Tá legal? Deu para a gente relembrar o que é o fato social do Durkheim. E, dentro desse contexto, o Durkheim ele vai dividir o fato social em duas partes. O fato social patológico e o fato social comum. Porém, para ser considerado fato social, o Durkheim ele caracteriza três formas. Para ser considerado fato social, ele precisa ter três características, que tem que ser geral, tem que ser exterior ao indivíduo e ele tem que ser coercitivo ao indivíduo, tá? Ele não pode ser interior, uma coisa interna minha. O Tafarel, por exemplo, o Tafarel ele não gosta de alguma coisa, então isso é um fato social? Não, tem que ser exterior, tem que ser uma coisa em sociedade, todo mundo tem que acontecer dentro da sociedade, tem que ser uma coisa geral, tranquilo? E aí? O Durkheim ele vai dividir esse fato social em dois tipos, o fato social normal e o fato social patológico. O fato social normal defende o bom senso e o fato social patológico ataca o bom senso. O que seria isso? O fato social normal é um fato que acontece em todas as sociedades e um fato social patológico ele vai acontecer em determinadas sociedades apenas. Como, por exemplo, a ideia de um apedrejamento em praça pública por adultério. Isso é um fato social normal? Não. Isso é um fato social patológico. Por quê? Porque ele fere os direitos humanos, tá? E ele não acontece em todas as sociedades. Já, como eu já tinha dito antes, o homicídio, o furto, tudo isso é um fato social normal, até o próprio suicídio. Por quê? Porque eles, independente da sociedade que esteja inserido, ele vai acontecer. Tranquilo? Então, isso é a característica de um fato social normal. E o fato social patológico é uma coisa que acontece em apenas determinadas sociedades. Tá legal? E aí,
a gente tem uma questão aqui se a sustentabilidade faz parte da consciência coletiva do brasileiro, gente, dentro da nossa década do século XXI que a gente está vivendo, na segunda década. E aí, vocês que têm que me dizer se a gente está vivendo a ideia de sustentabilidade, consciência, se é uma consciência coletiva. Se todo mundo pensa da mesma forma de sustentabilidade, uns acham que não é necessário, que é besteira, que o aquecimento global ele faz bem para o meio ambiente. Tem algumas teorias dessa, porém, eu acredito que o aquecimento global ele não faz nada bem para o planeta, tá? Mas isso é outra questão, beleza? Vamos dar seguimento à nossa aula de Emile Durkheim e a segunda contribuição do Durkheim vai ser a preocupação em estabelecer normas que justifiquem a manutenção da sociedade capitalista, a divisão do trabalho social. Então ele vai dizer que a divisão do trabalho, quanto mais especializada for sua atividade, mais o membro da sociedade passa a depender dos outros membros. Ou seja, há uma maior solidariedade dentro desse pensamento durkheimiano, que a solidariedade com a divisão do trabalho, ela passa a ser maior para a população, dentro da população. E aí, Durkheim, ele vai procurar compreender as repercussões da divisão do trabalho e do aumento do individualismo na integração social. E dessa forma, esse pensamento do Durkheim, essa divisão do trabalho, ele vai gerar sociedades complexas. O que é isso? Sociedades com maiores problemas, como o aumento do volume da população, uma maior aproximação dos membros da sociedade no espaço físico, uma maior comunicação e uma interdependência do indivíduo no espaço social. Então, de acordo com o Durkheim, dentro com a divisão social do trabalho, ou seja, o que é isso? Cada pessoa passa a ter a sua função. Isso é a divisão social do trabalho. Vamos lá. Divisão social do trabalho, especialização de funções entre os indivíduos na sociedade. Ou seja, cada pessoa tem uma sua função dentro da sociedade. E aí, o Durkheim ele fala que isso vai aproximar as pessoas se aproximam porque uma depende mais das outras, então elas tendem a ter uma comunicação maior. Ou seja, há uma melhora nas relações com essa divisão social do trabalho. E daí vem o efeito mais importante da divisão social do trabalho. E não, de acordo, não é o aspecto econômico, o aumento da produtividade, mas sim a integração e a união entre os membros que Durkheim denomina de solidariedade. Ou seja, ele está justificando essa divisão social do trabalho. Pegaram a visão? E aí, ele divide a solidariedade em duas partes. A solidariedade mecânica, que é uma sociedade pré-capitalista, tradicional, não diversificada, ela é pré-industrial, ela tem as funções bem semelhantes e simples, ou seja, as pessoas fazem quase as mesmas funções e não há muita divisão do trabalho, ou não tem divisão do trabalho. Ou seja, isso é uma solidariedade mecânica, característica da sociedade pré-capitalista, uma sociedade tradicional, onde, por exemplo, o artesão ele é responsável por realizar a confecção de um sapato. Ele é responsável por retirar a matéria-prima, procurar a matéria-prima, fazer do solado até o cadarço do sapato. Porém, na sociedade capitalista, a sociedade moderna, essa sociedade ela é diversificada, ela é industrializada, há especialização das funções, há uma dependência entre os membros, é uma sociedade complexa e há muita divisão do trabalho. Isso é a solidariedade orgânica. Então, para Durkheim, essa solidariedade orgânica, ela seria uma forma de interação maior.
Então, na solidariedade mecânica, não havia um grande número de especializações, as pessoas se uniam não porque dependiam do trabalho uma das outras, porém, todos tinham religiões parecidas, funções, tradições parecidas, os mesmos sentimentos, os mesmos valores. Era uma coisa união, uma coisa basicamente única dentro da sociedade. E essa consciência coletiva era forte e pesava sobre o comportamento de todos. Predominava o direito repressivo, pois o crime faria os sentimentos coletivos. Então, essa solidariedade mecânica é uma solidariedade onde há pouca individualidade, ou seja, é um coletivo. A sociedade num todo ela é bem parecida. Não há essa ideia do cara do cabelo vermelho, o cara que pinta o cabelo de verde. Não teria essa ideia da individualidade. Segue dentro de um certo grupo. As pessoas seguem diferentes religiões. Na solidariedade mecânica, não. É um grupo com características bem parecidas. Tá? Já na solidariedade orgânica, não. Essa divisão do trabalho, ela especializa as funções, ela une as pessoas porque cada pessoa depende uma das outras. Há uma interdependência dessas funções sociais. A consciência coletiva é fraca, pois é difusa, espalhando-se pelas diversas instituições. O que acontece? Cada pessoa tem a sua individualidade. O Tafarel ele gosta de samba. Fulano não gosta de samba, fulano gosta de rock. O Tafarel é vascaíno, o outro é flamenguista. Então, entendeu? Um é católico, o outro é evangélico, o outro é umbandista, candomblessista, é ateu. Ou seja, há essa divisão, há essa diferença dentro da sociedade. Há uma individualidade em cada pessoa tem a sua individualidade. E dentro dessa solidariedade orgânica, predomina o direito civil, o restitutivo, pois a função do direito, mais do que punir o criminoso, é restabelecer a ordem que foi violada. Então, aquela que era reprimir na solidariedade mecânica, na orgânica, é restabelecer a ordem. Beleza? E aí, a gente vai chegar a uma ideia de anomia, que o Durkheim ele vai começar a analisar. Que uma coisa anômica é uma coisa que está fora da normalidade. Isso é uma coisa anômica. Há uma carência de regulamentação social, há ausência de regras sociais. Exemplos de anomia: crises econômicas, conflitos de capital-trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. A crise de 1929 dos Estados Unidos, onde a Bolsa de Nova York ela quebra. Então, isso é um estado de anomia. As pessoas não têm mais regras sociais, as pessoas estão piradas, aquelas pessoas há um alto índice de desemprego, beleza? Isso é um estado de anomia. Os indivíduos perdem a noção dos fins individuais e dos limites. Então, eles não têm mais essa ideia de que é o limite. Então, esse período do crash da Bolsa de 1929 de Nova York é chamado, esse período pós crise de 29, a década de 30, por exemplo, nos Estados Unidos, é um período chamado de Grande Depressão, porque as pessoas eles vão ficar numa ideia que uma consequência que essa crise de 29 vai trazer para os Estados Unidos ela é tão grave que vai levar as pessoas a perderem o seu limite. E a partir daí que a gente vai ter uma análise de como um exemplo que eu estou citando para vocês de analisar uma situação anômica, tá? É claro que há outras coisas que a gente pode analisar como anomia, porém eu estou citando um exemplo aqui que me veio de relance na cabeça, tá? E o Durkheim, desculpa, ele vai fazer uma análise muito forte, que é a análise do suicídio, que é o Durkheim, é um estudo genial do Durkheim, que ele diz que as causas do suicídio serem sociais dependem do maior ou menor grau de coesão social. Ou seja, o suicídio ele vai ser um fato social, sim. Por quê? Porque ele acontece em todas as sociedades, gente.
Não há essa ideia de que o suicídio na sociedade tal ela não existe. Tem até um gatinho aí todo deprimido, tá ali tentando se matar de tudo que é jeito, uma faca no peito, um revólver na cabeça, uma machadada e um vidro de veneno. Se nada der certo, se não morrer com isso, ele vai tomar um veneno ainda. Porra, é uma coisa muito louca, né? E aí o Durkheim ele vai classificar o suicídio em 3 tipos: o egoísta, o altruísta e o anônimo. O egoísta é o seguinte, ó, há uma falta de integração. Como assim? Eu sou bom demais para viver nessa sociedade, essa sociedade não me merece. Entenderam? Então seria uma forma de suicídio egoísta. O altruísta, há um excesso de integração. Eu vou me suicidar porque eu tenho um bem maior a fazer. O que é isso, por exemplo? A gente tem a ideia de um bombeiro, ele está vendo o prédio pegando fogo, ele vai entrar para tentar salvar as pessoas. Ele sabe que ele vai morrer, ele já tem a certeza que vai morrer, porém, ele vai entrar para salvar aquelas pessoas. A gente tira aí, por exemplo, como exemplo, os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, onde aqueles pilotos japoneses eles se suicidavam por um bem maior que era a sua nação, o Japão, o Império Japonês. Beleza? Pegaram a ideia de suicídio altruísta, os caras têm por trás um propósito. Ele tem aquela ideia de uma coisa maior do que ele por trás. Esse é o suicídio altruísta. E o suicídio anômico é esse que é fora dos limites. Está tudo fora da casinha, está tudo sem regra. E aí as pessoas começam a cometer suicídio, porque é um estado de anomia. Tá legal? E aí a gente vai encerrar nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham relembrado os principais assuntos do Durkheim, tá? Isso aí. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.